Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast sobre saúde ocupacional. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Francine Renzi, médica do trabalho, proprietária da GV Clínicas Monte das Cruzes, e hoje eu trouxe aqui uma convidada para a gente falar do assunto mais bombado aí da saúde ocupacional nesse último ano, que é a saúde mental. Trouxe aqui uma psicóloga, Rita Renzi. Rita, muito obrigada pela presença aqui hoje. Queria aqui que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Bom, meu nome é Rita Renzi, eu sou formada em psicologia pela Universidade de Mogi das Cruzes, trabalhei alguns anos com o Instituto Psicotécnico para a CNH, meu pai era um médico de vista e eu fazia os exames psicotécnicos. E mais recentemente eu estou trabalhando na área de psicologia do trabalho, na clínica da doutora Francine e da doutora Bianca de medicina do trabalho. Já incluímos aí tudo na nossa empresa, né? E hoje, então, a gente está aqui em casa fazendo esse podcast e eu acredito que vai ser muito legal e muito produtivo aí para vocês que estão nos ouvindo. Espero muito que vocês gostem desse assunto. E, bom, a saúde mental a gente sabe que está em alta, não só na parte ocupacional, como no dia a dia de todo mundo. É o assunto que todo mundo está falando, a preocupação em saúde de todo mundo em geral. E eu queria saber de você, o que você considera saúde mental? O que é ter saúde mental hoje em dia, de uma forma geral? Bom, ter saúde mental é você se sentir bem psicologicamente, emocionalmente e mentalmente. É você saber lidar com as advertências do dia a dia. Problemas todos temos. Com certeza, não dá para fugir, né? Não dá para fugir, não tem como. E a saúde mental, você estar bem com a sua saúde mental, é exatamente você conseguir lidar com esses problemas. Com as advertências, com os imprevistos que surgir, Uhum. problemas do dia a dia, você conseguir equilibrar, você conseguir conviver, ter relações positivas, bons relacionamentos, Sim. relações positivas, você se dar bem com as pessoas, no trabalho, em casa, socialmente, você ter realmente uma qualidade de vida boa, autoestima positiva, se ver positivamente. Isso faz muita diferença, né? Muita diferença, é muito importante você ter uma visão sobre si positiva, e tudo isso é saúde mental, É, tudo isso é saúde mental. eu gosto de pensar que uma pessoa que não tá conseguindo estar com a saúde mental em dia, não tá bem consigo mesmo, acaba não conseguindo atuar em diversas esferas, né? E aí a gente entra na saúde mental no trabalho. Eh, Hoje a gente sabe da NR1, mas nem vou entrar nesse assunto ainda. Eu queria ainda entender de uma forma mais global, como que você acredita que as pessoas possam trabalhar para ter uma saúde mental melhor no trabalho, conseguir ser mais produtivas, conseguir sair do seu dia de trabalho bem e chegar bem em casa, e isso refletir numa melhor qualidade de vida para ela? Então, no trabalho realmente, influencia muito, se você não está bem, a sua saúde mental não está bem, se você não está bem consigo mesmo, você dificilmente você vai produzir, dificilmente você vai ser eficiente. Uhum. E vai surgindo muitos problemas, como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. E isso precisa ser trabalhado, precisa ser precisa ser visto e precisa ser gerenciado. Por quê? Isso tudo pode gerar uma série de Sim. problemas, que é não só relacionado à produtividade, à eficiência, pode trazer consequências mais pesadas, ainda, né. Sim. E como que a gente pode verificar isso no ambiente de trabalho? Por isso que agora está incluído, né, É os isso. riscos psicossociais no PGR, porque é um problema que aumentou muito e Hum. de uns anos para cá sempre existiu. É que antigamente acho que não era tão falado, Não né, era tão falado, a gente mesmo sabe, porque conhece alguém ali, aqui que tinha, mas todo mundo se ocultava. tinha um preconceito e um Uhum. certo tabu, né. Sim. Doenças mentais era visto como tabu. Muitos tinham vergonha de falar, tinham os sintomas, mas tinham vergonha de falar. E hoje em dia não, hoje em dia você realmente tem que botar para fora, você tem que comunicar quando você não está bem. Assim como você sente uma dor de cabeça, uma dor, física, Sim. você tem que exteriorizar a sua dor, o seu problema mental, o seu problema interior. A Como que gente a gente fica pensando só que a dor física ali é importante, mas o mental a gente tem que ter
tem que saber como comunicá-lo e as pessoas têm que estar prontas aí para receber essa informação também, né? Exatamente. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Como que você pode identificar no ambiente de trabalho uma doença mental? Uhum. Por exemplo, uma ansiedade. A pessoa trabalhava muito bem, de repente ela começa a ficar hiperprodutiva, ela começa a ficar irritada, muito irritada, ela começa a explodir por causa de qualquer coisa, não dar conta do seu serviço, Sim. começa a não atingir as metas. Outra coisa que ela antigamente ela conseguia fazer. Que ela conseguia fazer, e de repente ela começa a não conseguir mais fazer aquelas mesmas coisas. Então isso é uma dica interessante aí para os gestores que estão nos ouvindo, né? Porque eles ali são umas pessoas que tem que ter o ouvido e entender a sua equipe. Então essas dicas que você está dando são primordiais. Então ouvir a equipe, ver se a pessoa está mais hipoprodutiva, o que mais que eles podem acompanhar? E a ansiedade e a depressão, elas andam juntas, né? Se a pessoa era hiperprodutiva e de repente ela passa a não hiperativa, ela passa a ser mais se afastar, ficar muito quieta, não falar mais com ninguém, às vezes crises de choro, ela pode ter crises de choro. Quando na ansiedade você pode ter crises de irritação, na depressão você pode ter crises de choro. Sim. E esses problemas, às vezes, esses sintomas, às vezes, não são muito bem percebidos. Então, o importante é capacitar gestores e pessoas que fiquem mais atentas ao funcionário, às pessoas, para detectar exatamente isso. Uma queda de produção. Por que pode haver uma queda de produção? Por que essa pessoa parou de produzir? Se ela produzia tão bem, o que está acontecendo? Ela ficou preguiçosa de repente? Será? Ou não, né? Ou Geralmente não. De repente ela ficou preguiçosa, não quer mais trabalhar. Pode não estar contente com o trabalho. Sim, realmente ela pode não estar mais contente. Mas por quê? Esse descontentamento também pode advir de problemas mentais que ela pode estar passando. Às vezes não é no trabalho, às vezes ela está trazendo de casa. Mas é importante ser detectado. Ela não tem recursos, ela não tem pessoas que na casa dela podem detectar, podem ouvir. E a gente também tem que pensar que a média da população em geral está 8 horas por dia dentro do trabalho. Muitas vezes é mais do que o tempo que ela tem acordada, pelo menos em casa, né? Porque o resto do tempo em casa ela tá dormindo. Exatamente. Então, quando ela chega em casa... não é ouvida nem no trabalho, quando ela chega em casa... Quando ela chega em casa, a esposa trabalhou bastante, tem filhos para cuidar, tem a casa para cuidar. Sim. Ela não tem... A esposa, ou o verso, que pode ser o marido também, ele não tem tempo de dar essa atenção que aquela pessoa está precisando. E aí, o marido pode querer poupá-la. Eu não vou trazer problema do trabalho para minha esposa. Coitada, ela já trabalha tanto, ela já tem tanta coisa para fazer. E isso é um acúmulo, vai acumulando. Uma engrenagem para trabalhar bem, ela precisa de todos os fatores que giram em torno dessa engrenagem, precisa estar funcionando bem. Senão ela não vai funcionar. Senão ela não vai funcionar. E uma coisinha que seja, um probleminha, às vezes é um problema financeiro, a esposa perdeu o trabalho, ou o marido perdeu o trabalho, o problema pode acontecer com a esposa também, não é só com o marido, né? A gente... acaba indo. E aí, é uma coisinha ou outra. O filho pode começar a não ter produção na escola, ele pode começar a ir mal na escola. Aí a professora traz o problema do filho para casa. Isso é muito comum, né? As professoras nas escolas acabam percebendo trazem para cá de outros lugares. Muito antes, porque elas têm um pouquinho mais de convivência com aquela criança. Talvez elas tenham um pouco mais de percepção pelo fato de serem professoras, de estarem mais ligadas. E isso tudo vai gerar um problema maior, que vai haver queda de produção. Ela não vai ser uma pessoa mais eficiente, queda de produção, e isso vai gerar problemas muito grandes. Exato, a gente tem aí a parte da empresa, que isso até diminui a lucratividade da empresa, né? Porque um funcionário que não está operando de forma correta, ele diminui os lucros da empresa, que é o objetivo final de qualquer empresa. Exatamente. E tem a parte pessoal. A pessoa que não está se sentindo bem, que pode realmente desenvolver uma doença caso já não tenha desenvolvido, uma doença que às vezes tem alguns fins que não são agradáveis, né? Então são doenças sérias que necessitam tratamento. Eu tive um caso recentemente, há um ano atrás, eu frequentava um local
E ela era muito atenciosa, uma excelente profissional, mas uma Sim. excelente profissional. O que aconteceu? Ela houve sobrecarga de trabalho em cima dela. Por ser excelente, os empregadores jogavam muita carga de trabalho nela. Entendi. E foram deixando. E foram deixando. Eles têm culpa? Não sei, talvez eles não tivessem, não perceberam. Ela tá indo bem? Tá indo bem, Sim, vamos deixar. ela tá dando conta. Tá dando conta, ela tá dando conta. O que aconteceu? Ela teve que sair um dia, o marido teve que buscar com a ambulância porque ela teve uma crise de burnout. Aham. E o que é o burnout? É excesso de trabalho, excesso de problemas, tudo é sobrecarga. Na verdade, Sim. o burnout é uma sobrecarga sobrecarga. de trabalho. Ele é praticamente, pode falar que é quase a doença desse século, né? Quase a doença burnout, desse ele século. Então, tá muito em alta. ela chegou ao extremo. Se os empregadores, que era a empresa dela, tivessem percebido sinais, porque a pessoa vai dando sinais. Sim. Talvez ela percebesse, mas ela vai dando sinais. Se eles tivessem percebido alguns sinais antes, eles poderiam ter colocado uma pessoa para ajudá-la, Com certeza. para diminuir o estresse que ela Sim. vivia. Mas não perceberam. Sim. E aí é que tá, E aí a gente vê ela não percebeu, ou percebia, mas ficava se cobrando, né? A família exato. ficava ali E naquele ela meio estava termo. ela estava com uma sobrecarga de trabalho e levou ao extremo. E ao extremo que é doença. Ela ficou Sim. doente, que ela não tinha mais condições de seguir. Aí ela se afastou do trabalho e agora ela está fazendo outra função muito na mesma área dela, mas ela está de forma diferente, ela está levando a vida Sim. dela, que o marido dela disse para ela: chega. É. Aí Chega. vem também Alguém bem de ter alguém por trás que consegue segurar que as conseguiu pontas. segurar as pontas. E ele chegou para ela e falou: chega. Ele percebeu e falou: chega. Mas se você também não tem essa E pessoa, aí infelizmente, o trabalho aí aí, dificulta né? mais ainda, né? Isso ocorre muito mais do que a gente imagina, Com né? certeza. Com certeza é uma coisa que ocorre muito maior do que a gente imagina e que leva aos extremos Sim. como é esse e outros. E se não forem vistos, se não forem diagnosticados, se não for tomada algumas providências, realmente as empresas vão ter até gastos maiores. Sim. Igual nesse caso, né? Pelo que você me contou, ela saiu da empresa, então foi uma perda desse profissional. Sim. Então, às vezes, ok, vamos deixar ela produzir um pouquinho menos, mas ela vai produzir por muito mais tempo. Mas ela de teve uma forma mais exatamente. tranquila. Então, ela produziu mais durante um tempo e esse tempo foi limitado. Ou seja, obviamente, eles vão encontrar outros profissionais, mas ela é uma boa profissional. Mas aí já começa. Já muda entra, a perspectiva. já no lugar de uma, já tiveram que colocar duas, porque perceberam que o trabalho delas, se ela teve, foram espertos E já e já organizar. tiveram sorte, que eu sei que colocaram uma boa profissional no local, mas essa profissional entrou já com algumas exigências. Lógico, porque já entendeu o que era. Caso, E é assim, né? Tá certo. assim. O que pode haver, o que eu acho que uma empresa pode fazer no sentido de melhorar a situação, o ambiente de trabalho e deixar mais Sim. saudável? Abrir um canal de comunicação entre funcionário, entre empregado e empregador, funcionário. Ter alguém que seja um intermediário que né? leve os problemas, que você possa contar, olha, ele percebe os problemas e leve para o empregador. Sim, como um canal de denúncias, De sugestões, denúncia. né? Não um que vai falar, olha, aquele lá não está trabalhando Sim. bem, então vai ser mandado embora. Não é isso, não é nesse ponto. É no sentido Uma escuta ativa. Exatamente, de melhorar a condição de trabalho de todos os funcionários. Sim. Se você melhorar a condição de trabalho de um, você vai melhorar de todos. Eu tive um caso de 30 anos. Esse é muito interessante É muito mesmo, interessante. Né? A empresa ter a cabeça aberta de ter um canal de escuta. Não como julgar aquela pessoa, mas como um canal de uma abertura de implementar medidas. Se você colocar um psicólogo uma vez por semana para deixar lá, olha, gente, nós temos um psicólogo que está aqui para te ouvir. Esse psicólogo não pode ser o canal de comunicação, porque esse psicólogo ele vai atender o funcionário. E ele tem a questão do sigilo, né? E é sigilo. Ele vai ficar uma descompressão. O empregador não pode chegar, o dono da empresa chegar,
E aí, fulano? Não, não. Esse ele vai trabalhar para Sim. o funcionário, para melhorar a qualidade de vida do funcionário e automaticamente vai melhorar a produtividade e a eficiência. Sim. Mas eu quero contar um caso de 30 anos, mais ou menos. 30 anos atrás? Só Coisa 30 nova, anos, assunto novo. coisa assim, bem, bem básica. Mas eu estava lembrando hoje, conversando com uma amiga, eu estava lembrando desse caso e eu achei muito interessante. Para você ver, a distância entre um funcionário, às vezes, um funcionário e o CEO da empresa. Aham. Às vezes eles não percebem a distância que existe entre um e outro. Nós frequentávamos um local de lazer. Tá. E eu conheci um casal muito simpático, que conversa aqui, conversa ali. Ela falou, eu trabalho em tal firma. Eu falei, você trabalha em tal firma? Nossa, o meu tio, Hã. ele trabalha lá. Ah. Ele trabalha lá. Seu tio, não sei o quê. Eu falei, eu sabia que meu tio tinha um cargo executivo e de Tá. alto escalão. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha a noção de que A percepção dessa diferença ali dos cargos. Eu falei pra ela falou: "Quem é seu tio?" Eu falei: meu tio é fulano de tal". Ela: ele é do tapete vermelho". Aham. Porque o tapete vermelho pra ela significava, assim, que ele estava tão acima dela que ela não tinha acesso. Conversando com meu tio um dia, porque a gente se encontrava às vezes, ele era irmão da minha mãe. E eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Eu falei: "Tio, eu conheci fulana de tal, o nome dela é tal, tal, tal". Mas ela contou uma coisa tão engraçada, Hã. que na época eu achei muito engraçada, e contei pra ele do tapete vermelho. Ele ficou escutando, ele falou: "Ah, é? Ah, legal". Sabe o que ele fez no dia seguinte? Hã. Ele foi ao refeitório, sentou do lado dela, lógico que ele se informou primeiro, né, quem é ela, Sim, sim. sentou do lado dela e trocaram um longo papo. Ele ouviu Que tudo que legal. precisava ouvir dela, e a partir daí ela teve, não que ela achava ele, assim, inacessível, Mas não mas consegui era. Mas exato, não era. tinha um canal direto, né, Não como tinha um bater na canal porta direto. Aí dele e falar com ele. ele percebeu o quão distante ele estava. Eu não Sim. sei, isso já não sei da continuidade, se a firma mudou, não sei. Eu só quero contar como existe uma distância, às Sim. vezes, e que as próprias pessoas não percebem. E às vezes quem tá em cima acha que tá fazendo coisas que chega lá E de no repente não está, né. funcionário de baixo e ele não chega. Por isso que esse canal que você falou é muito É importante. muito importante. E aí eu vou aproveitar para entrar no nosso assunto do ano, né, que é a NR1. E porque a NR1, a atualização dela, tá falando dos psicossociais. Antigamente a NR1, a gente faz o PGR baseado nela, mas ela não falava ali do psicossocial. Era para ter? Era nas entrelinhas. Habitualmente, a não ser cargos de muita cobrança, de uma coisa muito específica, não eram colocados psicossociais que agora vão ter que ser inseridos, ou pelo menos avaliados e Uhum. descartados, por exemplo. E aí, uma das pontuações é: os resultados das avaliações psicossociais têm de ser comunicados com os colaboradores, com os funcionários, e eles têm que estar engajados. E aí acho que vem muito de encontro com o que você falou, né? E Sim, se o funcionário não tiver engajado, não sabe nem o que está não sabe o que está acontecendo, às vezes acontecendo. a empresa fez um plano, fez aqui um A, B, C, D, E, É. e ninguém sabe. Ou seja, não está sendo colocado em prática. É aquele papel de fundo de gaveta, Exatamente. não é? O que é muito importante é ouvir o funcionário, né, ver as expectativas dele, porque outra coisa, aumenta a confiabilidade, Uhum, né, do funcionário, com certeza. ele vai se sentir valorizado. Sim. E ele se sentindo valorizado, outra coisa, tudo gira em torno de produtividade e eficiência. Ele vai se sentir bem, ele vai se sentir valorizado, ele vai chegar na casa dele feliz, porque ele foi ouvido, ele foi valorizado, estão pensando no bem-estar E dele. realmente não tem nada melhor, né, do que Nada você estar num melhor. ambiente ali que você passa a maior parte dos seus dias, grande parte da sua vida, e você sentir que as pessoas estão preocupadas com o Estão seu preocupados com bem-estar. o seu bem-estar. Elas sabem que é difícil, que vai ter dias bons, que vai ter dias ruins, mas tentando minimizá-los e controlá-los. A empresa pode melhorar o ambiente de trabalho, talvez ela fale: "Eu não posso fazer nada, porque ele vai ter os problemas familiares dele". Claro que ele vai ter, mas se minimizar os problemas na firma, se ele conseguir lidar com os problemas dele, por exemplo, metas, não colocar metas inatingíveis. Uhum, Cada funcionário é individual, sim. é tudo individual, eles são individualistas. Eu
posso atingir a minha meta em tanto tempo. O outro pode atingir a meta dele em menos tempo. Sim, não quer Mas dizer que um é melhor que o outro ali na sua tarefa, né? cada um tem o seu tempo de reação. Sim. E pode ser tão eficiente quanto, inclusive, eu sou melhor em uma parte, você é melhor na outra. Então, isso tudo é muito importante que seja visto e que o gestor esteja ali preparado, os gestores em geral, né, estejam preparados para ver isso, para detectar, para analisar e levar para os gerentes, para a parte, para os superiores, olha, está acontecendo isso, nós estamos vendo isso, podemos melhorar aqui. Sim. Implementar programas, né, de criem, Sim. que estimulem e ouvir o retorno. Sim. Tá dando Isso certo? é muito importante, Isso é né? muito Não importante. adianta a gente fazer uma coisa Um programa linda maravilhoso. Ele se é não dá lindo, certo. maravilhoso, E mas não isso deu vai certo. acontecer. Isso também é uma coisa que eu falo Vai muito com as acontecer, empresas vai agora. acontecer. A gente tá tendo muita cobrança dessa parte de NR1. Eu falei, isso aqui vai ser um teste. A gente vai colocar o primeiro em ação. Vai dar errado. Vai dar errado. E se der Não tudo é a certo, curto a gente... prazo. Isso aí tá errado. É. Se você faz uma ação E já de deu logo saúde e tudo já deu certo, eu acredito que alguma o seu coisa. trabalho é isso. A parte de Exatamente. psicologia é isso, né? Se tudo que você recomendou pra alguém deu certo, ela não deve estar te falando a verdade. Se todo mundo lá, os funcionários, falou que melhorou todas as ações que a gente fez, porque eles não estão respondendo, de verdade, eles não estão engajados. Eles estão ainda com medo, porque eles Uhum. têm medo de, bom, se eu falar a verdade, Uma se eu contar, retaliação. pode haver uma retaliação. Ele pode, exatamente, a retaliação é o maior medo, é o Sim. maior medo, né? Vai voltar contra mim. Eles estão fazendo isso pra me tirar daqui. Não, Por eles isso estão, que o terreno exatamente, tem que estar bom. tem que estar bom. A gente tem que criar uma cultura da empresa. E não é a curto prazo. Isso não tem como ser, né? Não tem. É um trabalho a longo prazo, vão implementando aos poucos, os programas vão dar errado alguns, ouvir o funcionário, o que você acha, fulano, deu certo isso aqui? Ver até as expressões, isso aqui ficou bom, mas podia ser melhor assim, porque Sim. eles podem Ele tá ali, sugerir, né, na prática. podem ouvir e tentar colocar as sugestões. Às vezes eles dão sugestões que não são viáveis. Sim. A gente fala, não, isso é bom, mas isso não é viável. Olha, veja bem, e acontece isso assim, sabe? Expor, canal aberto Sim. quanto franco, gente, falar a verdade, todos lá sabem, todos os funcionários sabem que a empresa quer faturar. Nenhuma empresa abre para não faturar, Sim. mas isso é óbvio. Faturou, vai pagar bem o empregado, todos vão crescer, Com crescer. certeza. Nenhuma empresa abre para se dar mal. Não adianta. Não, isso não existe. Isso é lógico. Todo mundo vê faturamento. No final do mês é isso que a gente quer ver um bom faturamento. Mas isso tudo engloba tudo isso que nós estamos falando. Com certeza, porque uma empresa que não tem a saúde ocupacional, a saúde mental, pra gente ser mais específico hoje, a saúde mental, mas a saúde ocupacional como um todo, a lucratividade dela vai estar comprometida. Vai estar comprometida. Porque isso vai vir em processo, vai vir doença, vai vir E você deve ver muito isso lá na sua aí clínica, você é o que mais se atende. Tem muita coisa. O que acontece muito, eu acho, faltas, né? Faltas meio injustificadas, não sabe nem por que faltou, mas está sem vontade de ir. Exato. Por que de repente o empregado começa a faltar porque não tem vontade de ir? Ele perdeu vontade de trabalhar? Ele perdeu vontade de trabalhar? Não, ele não está satisfeito. Alguma coisa está acontecendo, então precisa verificar esse número de faltas, que é o absenteísmo, né? Muitas vezes, o que a gente percebe é que o funcionário, antes dele apresentar o CDF, que a gente chama que é o CDF da saúde mental, né? Ele apresenta, às vezes, vários atestados perdidos, de várias causas diferentes. E lembrando que é uma mudança de comportamento, né? Então, é uma pessoa que era eficiente, que tinha um bom resultado, e de repente apresenta um dia dor de barriga, um dia dor de cabeça, um dia dor no pé. Aí, lá na frente, você vai vendo que isso vai se contornando e vira... Não é uma doença crônica que existia, que era congênita, que ele já vinha apresentando, problemas de coluna, sei lá, vamos supor, que está piorando, então ele está sempre com a mesma atestado. Então vamos verificar. Aí é pontual. Não, é um dia o filho ficou doente, outro dia não sei o quê, outro dia eu quebrei o pé, outro dia eu tô com uma encravada, enxaqueca. Isso daí realmente é
é relacionado, pode ser, mas geralmente é relacionado à saúde mental. A gente sabe que já se quebrou muito, né? Já foi um tabu muito grande a saúde mental, passar em psicólogo, psiquiatra, foi considerado coisa de louco por muito tempo, e ainda acredito que seja por um... Recentemente. Ainda, né? Ainda é tabu, ainda é considerado uma coisa assim que a pessoa ainda tem medo de contar porque, de não querer tomar o remédio, porque vicia, que é dependente. E daí se eu ficar, eu vou ficar dependente. Mas peraí, se eu preciso tomar remédio para minha pressão alta, eu sou dependente do remédio para minha pressão alta. Eu tenho diabetes, eu tenho que tomar remédio para diabetes. O médico vai me dar e vai falar, você toma todos os dias a tal hora. Se eu tiver com problemas mentais e precisar tomar um remédio para eu me sentir bem, eu dormir bem, outra coisa que influencia muito na saúde mental, sono. Nossa, então se a pessoa... sabe que um dia que não dormiu bem, o outro dia já acabou. Se a pessoa dorme bem, ela precisa de um remedinho para dormir bem, e se ela ficar meio viciada, como dizem, você viciou em remédio para dormir. Sim, eu preciso. Eu preciso de um momento que você deixar de precisar, isso vai ser uma coisa natural. Pode ser que futuramente ela consiga, com o passar do tempo, resolvendo alguns problemas, porque ela tá dormindo pouco, porque ela está com problemas. Eu vou citar o caso do meu marido. Eu sou viúva, né, já há 12 anos. O meu marido, nos últimos anos, ele estava acordando de madrugada. Ele acordava de madrugada, para não me acordar, ele ia para a sala. Ia para a sala. Mas eu sentia que ele ia para a sala. Ligava a televisão, mas era mais por ligar, né? E ali ficava. Algumas vezes eu levantava, ia ver, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, perdi o sono. Outro dia, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, perdi o sono. Só perdi o sono, mas perdi o sono todo dia? Perdi o sono. Eu sabia que eram problemas relativos ao trabalho. Ele estava começando a fazer uma mudança que depois se evidenciou. Realmente houve essa mudança e que graças a Deus houve essa mudança. Mas ele estava muito preocupado se ia dar certo. Mas não abria isso com você? Não, porque ele não queria me preocupar. E eu fiquei sabendo tudo isso por ele mesmo, porque em viagem nós tínhamos, a gente tinha terras no interior de Minas e eu viajava às vezes com ele. Infelizmente foi a última viagem que eu fiz com ele, né? Uma viagem que eu fiz com ele para lá, nós estávamos conversando, ele falou, Rita, eu preciso te falar um negócio, eu preciso da tua opinião. Aí eu descobri que era por isso que ele não estava dormindo. Aí ele abriu o jogo, explicou o que estava acontecendo. Mas depois de quanto tempo, né? Meses e meses e meses. Se ele tivesse aberto o jogo, talvez eu pudesse ter ajudado antes. Talvez eu não pudesse ter ajudado tanto, porque realmente eram coisas muito ligadas ao trabalho dele. Só que eu conhecia muito ele, e eu sabia que ele até então, ele nunca tinha dado um passo em falso, errado, e que tivesse dado muito errado. Claro que ele tinha errado. Nossa, todo mundo erra. Mas tinha coisas que ele tinha muito errado. Eu virei para ele e falei assim, Oswaldo, eu confio tanto em você e eu sei que você vai tomar a melhor decisão. E a decisão que você tomar, para mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu fiquei com medo no fundo. Lá no fundinho eu tava com medo. Mas eu quis passar para ele uma confiança. E eu falei, e eu sei que você vai tomar a melhor decisão, porque até hoje você não errou. Assim, não teve grandes erros que levassem algo extremo, a um extremo, não. Alguns errinhos. Abria um negocinho aqui, não dava certo, fechava e estava tudo bem. Mas ele sempre teve as melhores, sempre agiu de forma correta. Na semana seguinte, quando nós voltamos da fazenda, ele fechou o negócio. Às vezes ele precisava ali. Ele precisava de alguém, mas ele estava com medo de falar comigo, não era assim, medo. Ele queria me poupar. E ele falou, deixar segurança, eu não queria falar com você, porque você ia ficar com medo. E agora? Como é que vai ser a nossa vida? E às vezes isso piorou o dia a dia dele por meses, pela angústia. Que ele não podia soltar em casa depois... Infelizmente, alguns meses depois, ele veio a sofrer um acidente e acabou falecendo, mas essa mudança que ele fez nos beneficiou, porque o escritório pôde dar continuidade sem a presença dele pela atitude, por aquele ato que ele tomou naquele momento, que ele podia
não ter tomado, sei lá, Sim. talvez eu não tivesse ajudado. Não sei, eu gosto de pensar que eu ajudei. Com certeza, acredito Eu que gosto sim. de pensar que eu ajudei. Sim, ele precisava Mas, daquela última palavra de afirmação. Talvez se você tivesse exatamente. falado: "Não, não faz isso". Que perigo, não sei o quê. É. Como eu confiava realmente muito nele, eu acabei, né, ajudando. Então, são essas coisas que as pessoas às vezes sofrem e deixam de falar com o companheiro por Sim. causa disso. E até no trabalho, um amigo de trabalho que está percebendo um comportamento diferente, ele pode chegar para a pessoa. Como que ele pode chegar para a pessoa e falar: "Fulano, eu estou achando que você está diferente, você está com algum problema? Se você quiser se abrir, eu estou aqui". Sim, se deixar disponível, né. Se Isso é uma deixar dica muito legal pra quem tá ouvindo aí disponível, a eu gente. estou disponível, eu estou aqui, viu? Se você quiser falar, não ficar cutucando para Sim, querer saber. Aí você já força um pouco e a sim. pessoa pode se fechar mais. Não é uma fofoca, Não né, é fofoca, é exatamente. abrir É realmente pra estar deixar, se aberto. deixar aberto. E o gestor, as pessoas que trabalham que são gestores, eles estarem, capacitados para, ah, perceber esses Uhum. lances É. também. Eu acredito que o gestor é quem vai conversar e muitas vezes a gente também vê o RH, né, empresas que já têm um RH O formado, o RH, o RH RH é o o RH foco ali. funciona como esse Sim, canal. Não sei, talvez às vezes um canal pode ser uma coisa escrita, pode sim. ser: "Olha", não é aquela: "Deixa aqui sua queixa", não. Eu agora no momento até não me surge nenhuma frase, nem o que pode dizer, mas um canal escrito, pode ser um canal falado, as empresas vão. Tem muitas formas, né, da Muitas gente se formas, as comunicar. empresas vão achando, as coisas melhor. De início pode não dar certo, como nós Uhum. acabamos de falar, pode não dar certo, de repente, as primeiras atitudes podem não dar certo, mas vai chegar a um lugar comum, vai Sim, chegar a um ponto de equilíbrio em que as pessoas podem, voltar a trabalhar, ser felizes no sim. trabalho e produzir melhor É. e fazer com que o ambiente de trabalho seja saudável. Uma outra coisa muito importante que eu acho é a nutrição trabalhar junto, uma nutricionista trabalhar Sim, junto. empresas que têm ali Que tem refeitórios, né. refeitório, é muito importante que tenha opções saudáveis de alimentos. Por Uhum. exemplo, ter opções. A pessoa, ela ter alimento, ter saladas, Sim, diversas coisas, porque às vezes a pessoa, ela se concentra muito só em carboidratos, e isso quem vai saber é a nutricionista, nutricionista. né, E o isso próprio influi, que a saúde mental influi, ela é é tudo, tudo. né. Se uma Eu, coisa por não exemplo orna eu, por exemplo, sou uma leiga em parte de nutrição. Eu sei o que é proteína, o que é carboidrato, mas eu acabo, às vezes, consumindo mais carboidrato, menos proteína. Eu consulto uma nutricionista para saber sim, exatamente por quê. Influencia o meu corpo físico. Mas se meu corpo físico não está bem, a parte mental não tá bem. ai, me dá uma enxaqueca, eu tenho Sim, enxaqueca, por quê? Eu comi alguma coisa que não me fez bem, que pesou, hã, pode me dar uma enxaqueca, porque a enxaqueca pode ser emocional, mas sim, pode ser de problemas de alimentação, sim. eu sei disso porque eu tenho enxaqueca, né, então Sabe eu na pele, né, aí eu sei na já vi pele. quase uma Chocolates, sim. comidas muito gordurosas me proporcionam, né, E então dores de tudo cabeça, e isso elas causam também, às vezes, mais ansiedade, e muitas pessoas, às vezes, encontram muito. ansiedade na alimentação, então esse é mais um Você enfoque tá ali, né, ansioso, você come você come mais, mais, você tá depressivo, você come menos. menos. Se Então, às vezes, a essa pessoa deixa base de ali, essas comer, orientações você da vo empresa também são interessantes. aquele amigo de trabalho, sentam sempre juntos no refeitório, de repente ele começa a perceber que aquela pessoa não está comendo, Uhum. alguma coisa está Alguma acontecendo. coisa tá acontecendo. Então tudo isso precisa ser passado para os funcionários de uma forma tranquila, uma forma leve, sem cobrança, Sim, e mostrando que você está interessado no bem-estar, na saúde total, na saúde geral, porque o tudo engloba fisicamente, uhum. tanto que as atividades físicas são muito importantes. Você ter uma atividade física é muito importante. O canal aberto, a saúde mental é importante, estar tudo junto, É, físico, mental, eh,
todas as mulheres têm que se Social, conversar, a né? parte Porque social. as doenças mentais, inclusive, aumentam, inclusive, os riscos cardiovasculares, Com gastrointestinais. certeza. Então, elas vão aumentar o risco de infarto, AVC, derrame. A doença mental não tratada, ela vira uma doença orgânica. Ela acaba sendo somatizada, ela somatiza, Exato. né? E, inclusive, ela vira as Leti, Dort, né? As doenças de esforço repetitivo. Pessoas com ansiedade e depressão são naturalmente mais propensas a ter essas doenças. E aí a gente vem aí, o que a gente vê, a mídia agora, toda semana. Esses dias a gente estava conversando, você até me mandou um link, né? Mandei um link. A TV já estava falando sobre saúde mental. Toda semana a gente vê na TV, na internet, mostrando dados, como esse assunto está relevante. Não, porque os dados realmente são alarmantes, né? De alguns anos para cá, como eu disse, já existia. Antigamente já existia. Talvez não eram tão alarmantes porque a gente não sabia, não era detectado, mas já existia, né? Eu imagino que sim, aumentou muito, mas também tem uns dados ocultos que a gente não tem o real, né? E a gente não tinha toda essa mídia, todo o acesso às redes sociais que detectavam. Hoje você pensou, tá aqui, né? Você falou hoje, falou aqui, já está do outro lado do mundo. Então, realmente a notícia corre, mas realmente os dados são alarmantes. Aumentaram muito os índices de saúde mental, e você precisa estar atento. Realmente, se você estiver atento, se você tiver alguma pessoa, um gestor, e os gestores todos estiverem atentos a tudo, aos riscos psicossociais, com certeza vai haver uma melhora em tudo, por bem-estar do funcionário, bem-estar da empresa, porque né, a empresa vai andar bem e vai haver. Ele vai estar bem em casa, ele vai estar bem, ele vai conseguir resolver até os problemas familiares. Sim, né? A vida se transforma quando a gente está bem com a gente mesmo, né? A vida se transforma. É outra visão. Você tem outra visão. Com certeza. O que eu vejo dessa nova legislação, dessa alteração da legislação, é abrir a cabeça das pessoas, realmente, observar que aquela coisa que você achava que era besteira, para você é uma besteira, mas vamos ver no ambiente o que ela realmente é. E vamos colocar isso em prática, vamos falar sobre isso, né? Cada dia mais a gente fala sobre isso. E quanto mais a gente falar, melhor a gente fica. Melhor fica. E eu queria puxar um outro assunto aqui, de uma outra área aí da psicologia do trabalho, que você está atuando recentemente, que é a parte dos riscos, da avaliação de riscos psicossociais. E aí é uma parte diferente, né? Então, tem os riscos psicossociais, que é da NR1, e tem a aptidão, por exemplo, funcionários que vão para altura, para espaço confinado, que eles precisam de uma avaliação de riscos psicossociais para ser apto para realizar essas funções. Para realizar determinadas atividades. São pontuais. Antigamente, até entrar essa atualização da NR1, a gente trabalhava com 2 NRs, que uma é 35, que era da altura. A outra, sinceramente, não me lembro o nome, 33, que é a de espaços confinados. É tanta lei, número. E eu fazia as avaliações para espaços confinados e para altura. E aplicava testes, a gente aplica um teste muito abrangente, que ele é um teste simples, que aparentemente ele não significa nada. Muitos até perguntavam, mas doutora, como é que você pode ver tudo isso aí? Eu fazia assim uma abordagem bem superficial, falava, porque a gente pode ver agressividade, pode ver impulsividade, equilíbrio, mas a gente pode ver muito mais coisas. Claro que eu não posso ver por exemplo, esse funcionário, ele tem tendência a se jogar. Não é isso. Eu vou ver que ele é muito impulsivo. Ele não consegue, aí que entra também uma parte que é muito, muito legal, que entra nos riscos psicossociais. Eu posso ver nesses testes se ele consegue lidar com as situações. Uma situação, por exemplo, ele está trabalhando aqui, ele está com todos os EPIs, está com todo o funcionário que está do lado dele também está, mas de repente acontece um imprevisto, ele despenca, apesar de estar... E cai.
como que ele vai poder Como que ele ajudar? reage, porque Como ele que vai ele ficar reage? Ele vai ficar preso ali Ele vai ficar no preso. como que ele vai reagir a essa reage? Como é que ele vai situação? reagir? Ou, aconteceu isso em uma firma uma vez, e meu primo trabalhava, eu tenho muitos casos de família. O meu primo trabalhava, era uma firma antiga já, Sim. nem existe mais, era Corning, antigamente aqui. E teve um rapaz do lado dele, teve um ataque epilético. O meu primo simplesmente ficou Travou. catatônico. Ele não teve uma reação, ele não soube o que fazer. Então, Por nessas quê? situações específicas, as pessoas têm que ter o poder de uma reação. agilidade, Como né? o que eu posso ajudar, Sim. né? Tudo bem, logo apareceram, né? Sim. Mas isso eu também estou falando de pouquinho tempo atrás, tipo, mais de 30. Então, não tinham, assim, profissionais tão competentes para atuar Sim. naquela situação. Mas, lógico, foi contornado. Mas o meu primo ficou em estado catatônico. Ele mesmo fala. Exato. Ele chegou em casa, ele se lavava 500 vezes, já estava longe. Ele achava que pegava pelo contato. Ele não chegou nem perto. Mas você vê como uma reação. Então é isso Exato. E quando a gente tá numa situação de risco, de que risco. são essas, né? Espaço confinado, Exatamente. altura. Lembrando que a Altura. altura aí, pela legislação, a gente considera acima de 2 metros. 2 metros Mas- já é altura. Mas se a gente subir em prédio, né? Eu- Quem vai eu limpar atendi- a varanda lá fora. Eu atendi um caso de um rapaz muito que me marcou bastante. Eu fiz o teste nele, que é um teste que se chama palográfico. O palográfico que você tá me falando é aquele do risquinho, é Dos isso mesmo? pauzinhos, Aquele que que muita gente faz esse teste. eu fiz quando eu fui tirar carta. Exatamente, eu ia falar. Chegavam lá até falavam, eu conheço esse teste. Nossa, mas esse teste serve pra quê, né? Aí eu Aham. falava alguma coisinha e tal, que não vinha também ao caso eu ficar explicando pra Sim, os que era. detalhes, né? Que é uma Mas coisa eles são muito curiosos e tal. complexa. Mas eu gostava muito de complementar com que eu tinha que fazer uma entrevista, né, que era na Amnese, mas eu gostava muito de conversar um pouquinho. Eu fazia aquelas perguntas que estavam ali, mas eu saía um pouquinho, conversava. E em casa, como é que você tá? E a sua esposa, seus filhos e tal, relacionamentos, tal. E eu conversando com esse rapazinho, ele tinha ido bem, o teste dele estava ótimo. Tá. Tinha mostrado equilíbrio, tinha mostrado, assim, um certo grau de agressividade necessário, porque é necessário. Não pode certo ser uma pessoa grau de totalmente agressividade. passiva, Sim. né? Não, uma passividade, uma pessoa muito passiva, ela não tem reação, ela não tem poder de Aham. reação, né? E a agressividade é muito importante para muitas atividades, para outras menos, mas para muitas atividades é importante. E a agressividade, às vezes, você ser agressivo, você pode, se você tiver um equilíbrio, se você tiver com a saúde mental boa, Sim. você consegue voltar. Sim. Você está no trânsito, você tem um ataque de fúria, que você quer meter o carro em cima, acontece, você É. quer meter o carro em cima, mas você fala, pera. Calma. Vamos voltar, né? Calma, você volta. Por quê? Você tem a sua saúde mental em dia. Sim. Então, a pessoa te fechou, quase te matou, quase te causou um acidente, você na hora quer reagir. Mas você tem a sua saúde mental em dia, você volta. Nesse caso, o rapazinho tinha ido muito bem, um rapaz muito, muito simpático, conversei bastante com ele e tal. De repente, eu tô conversando, eu falei assim, ele ia trabalhar com altura. Aham. Ele ia trabalhar com altura. Aí eu falei assim, numa das perguntas, eu falei assim, pra você não tem problema nenhum a altura, né? Ele falou, eu tenho medo. Eu até parei, eu falei, ué, O que eu tô fazendo aqui? você tem medo? Você tem medo de altura? Ele, tenho medo de altura. Aí eu falei assim, você sabe que você vai trabalhar com altura. Você sabe pra que vai você se Você inscreveu. sabe que você vai trabalhar com altura. Mas eu vou trabalhar com 2, 3 metros, 4, até 5 metros. Eu falei assim, veja bem, eu vou te explicar um pouquinho. A partir de 2 metros é considerado Sim, altura. já pode Você ter está- lesões você- graves. Lesões graves. Você mais do que eu sabe o que uma altura, um tombo de 2 metros pode Sim. causar. Eu falei, eu não sei que altura que você vai trabalhar, e eu não olhei a atividade dele, Acaba mas não deixando descrito, não geralmente, tá né? escrito muito Até bem porque a escrito. liberação é a partir disso. Se ele É vai a partir trabalhar disso, com 30, com eu 10, não é sei, critério eu da só sei, empresa, né? ele só estava ali para mim porque ele ia trabalhar com altura. Aham. Só vem lá escrito, ele vai trabalhar com altura. Então, para mim, eu tanto faz 2 metros como 30, 40, 50 Sim. metros. Eu trato como altura. Vai usar todos os equipamentos e tá tudo bem. E ele falou, não, mas 2, 3, 4, Tá 5 tudo bem. metros, tá tudo bem. Eu falei assim, tá tudo bem. Eu também concordo que, bom, se você falou que tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não sei
com que altura que você vai trabalhar. Eu realmente não sei. Mas eu vou ser obrigada a pôr Uma restrição, né? no seu laudo, eu vou ser obrigada a pôr assim. Ele trabalha com altura até 5 metros, ele falou que está tudo bem. Eu vou colocar as suas palavras. A partir de tal, é melhor, com restrições. Sim. Então, você está apto? Está, com restrições. Sim. Ele falou, tudo bem. Ele não se incomodou muito, porque ele acha que mesmo... Já sabia ali o que Ele já seria. sabia, mas eu fiquei meio assim. Eu não saberia disso se eu não tivesse puxado na entrevista. Então, a minha avaliação era Aham. confinamento, Tá. e eu não poderia trabalhar em confinamento. Tá, você já estava inapta. E nem altura. Eu já estava Já estava inapta inapta ali, ali. porque eu realmente tenho problema. Não, e são questões especiais, né? São trabalhos especiais. Por isso que a legislação tem uma Exatamente. norma só para isso. Quando a gente sabe que tem uma norma só para isso, é porque é um trabalho especial, é uma coisa que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Agora, quando entrou riscos psicossociais, é porque o problema é geral. E são coisas diferentes, São né? coisas diferentes, não tem nada a ver. Avaliação psicossocial é para aptidão. Você tá vendo aquela questão individual. Então, é a NR33, a NR35, 35. que são confinamento e altura. Isso, ela vai ver se aquela pessoa... Agora não, agora tá são tudo bem, coisas né? especiais. Agora são programas que vão ser implementados nas empresas. As empresas vão ser responsáveis legalmente, vão ser multadas a partir de 26, né? 2026, maio de 2026. Já tá na legislação, mas a multa vai vir só para ano que vem. Elas vão ser responsáveis, vão ser monitoradas, gerenciadas, que elas vão levar multa se não tiverem esses programas voltados. Que serão esses programas? Eu ainda não sei direito o que são esses programas, mas eles serão voltados para atividades físicas, programas, coisas muito legais, eu acho, proporcionar eventos de lazer que tragam família. Que consiga integrar o seu pessoal família com o com trabalho. empresa, para a família fazer parte e entender realmente, qual é a função do meu marido? O que ele faz lá? Conhecer o colega de trabalho, conhecer o gerente, conhecer... talvez não dê para ir numa pizzaria, mas um dia fazer um almoço para todos, reservar um lugar grande. Esses eventos assim, gostosos, que vocês possam trocar, né? Jogos esportivos, modalidades. Um dia de jogar futebol, vôlei, várias atrações esportivas. A psicóloga liberou o futebolzinho da empresa. Liberei futebol na empresa. Eventos esportivos é bom porque faz um vôlei, contrata alguns monitores que possam brincar com a criançada, tranquilizar. E outras, vamos jogar um vôlei, vai ter futebol, vai ter... Eu gostava muito de conversar com eles a partir... quando você chega em casa, o que você faz? Você sai para... eu saio para caminhar. Muitos saíam para caminhar. Você vai sozinho? Vou. Mas eu pego meu filho e vou jogar futebol. Eu falei, porque eu gostava de evidenciar a importância de... Pega no sábado, pega a sua família, vai pro parque. Ter um hobby, uma coisa que te alegre fora do trabalho. Eu não chegar em casa, ligar a televisão, ficar sentadão e ninguém conversa com ninguém. Sim. A vida não ser trabalho, casa, algumas vezes é isso que a gente quer. Sim, exatamente. Tudo bem. Tudo bem. A gente quer se isolar, quer assistir uma Netflix ou qualquer outra coisa, e é isso que eu quero. Mas é importante que haja uma vida social com a família e com amigos. Sim. Ele sair também do ambiente de trabalho e ter amigos fora do ambiente de trabalho, porque às vezes joga futebol com o pessoal do trabalho, não sei o quê, com o pessoal do trabalho, mas ele ter amigos fora e passar no bar, tomar uma cervejinha. Sim, desconectar, né? Tem que ter... As mulheres vão me matar, porque Não, mas a mulher pode também. A mulher pode ir também tomar uma cervejinha. A mulher pode Ela também. pode ter seus momentos com as suas amigas. Sim, cada um tem que ser o seu momento. Tirar um dia só as mulheres, tirar um dia só os homens.
Nossa, o que faz bem Sim. isso? Eu sei porque eu faço. E meu marido fazia, a gente já fazia antes, agora eu faço sozinha. Mas o que faz bem ter Com momentos com certeza. amigas e com amigos, Isso pra saúde mental para é excepcional, nossa, né. é muito É, importante. e aí é o que a gente vê, né, vai ter o papel das empresas, mas tem um papel de cada um, De cada um, trabalhando a sua cabeça, ficando bem, querendo mais da Uma das própria vida, mas coisas e aí a empresa vai criar esse ambiente. sim. E aí pra gente fechar a questão da NR35, da 36, 33, para as pessoas não confundirem, né, que são 2 coisas diferentes. Totalmente diferente. Uma vai avaliar a pessoa se ela vai trabalhar naquele lugar, É pontual, é bom, bem agora pontual. a NR1 vai avaliar o ambiente de trabalho, se aquele Sim. ambiente de trabalho é saudável ou não. Não se aquela Exatamente. pessoa tem risco naquele ambiente de Não, trabalho, e né. nem todos, não vai todos vão passar agora pela avaliação psicossocial, não. As avaliações psicossociais vão continuar Para aquelas sendo NRs para aquelas normais. NRs normais. Agora é a empresa com os funcionários que vão avaliar os riscos psicossociais. Sim. São programas que vão ser implementados, aí a empresa vai trabalhar, vão haver vários aulas, encontros, para ver o que é melhor, o que não, o que dá certo, o que não dá certo. Sim. Até lá, assim, eventos junto, colaboradores, gestores, com os médicos, com psicólogos e com os profissionais ligados a isso, para ir conscientizando e ir de forma gradual e implementando, né, Essas e ações, né. capacitando as pessoas para Eu acho que isso aí vai revolucionar, eu acho que foi o comecinho, a gente tá é o vendo a ponta do comecinho, iceberg do exatamente, que aí o Ministério do Trabalho vai vir pelos próximos anos. Por enquanto só alterou exatamente. a NR1, mas eu imagino que em Implementar breve teremos outras coisas. atividades físicas no trabalho, talvez antes de começar, alongamento, meia hora de alongamento, 15 minutos antes de começar a trabalhar. Sim, Acho que os japoneses fazem muito isso, né, né. eu Tem já umas eles fazem o alongamento, que legal. 20 minutos após o almoço, uma sala de relaxamento, Sim, momento que você possa ficar na sua meditação, hora do almoço, antes da hora né. do almoço, de Isso fazer também um cochilinho de 20 é minutos, é eu importante. vejo também que Uma isso é muito sala importante, né, você ter o seu horário de almoço num local que não seja seu local de trabalho, exatamente, porque é você importante. dá aquela Senão é desconectada, tudo muito respira e depois volta e continua seu dia. olha, eu vou citar o meu personal, não vou falar o nome dele, mas ele vai saber quem ele é, né. Ele não almoça no local de trabalho e às vezes ele tem meia hora, ele vai correndo pra casa dele. Aham. Ele falou assim: "Não, não, não, meu almoço é em outro local, meu almoço é em casa". É, dá aquela Porque ele falou: descompressão, entro né. aqui às 8 horas, saio 10 horas da noite, e ele falou: "Não, eu preciso sair daqui". Outro dia eu falei pra ele: "Você vem hoje à noite pra não sei o quê?" Ele: "Não, hoje à noite eu vou jogar futebol". Ele não Sim, joga futebol aonde ele aonde ele trabalha, ele trabalha. joga futebol em outro lugar. E eu falei ele falou assim: "Aí eu preciso sair do meu ambiente É, de trabalho, eu preciso ter uma outra vida", né. exato. A E eu pessoa achei bacana ela ele falar precisa isso. organizar o que faz bem pra O que ela, faz né, bem o para que ela, que ela se sente feliz, como que isso se O ambiente de organiza. trabalho tem que ser saudável, mas tem que ser um ambiente de trabalho saudável para produção, para ser eficiente, mas a pessoa tem que ter vida social fora, Com né. certeza, com certeza, isso é de extrema De extrema importância. importância. Bom, e aqui, acho que vamos entrar na nossa parte de encerramento. Queria agradecer imensamente a sua presença hoje, Rita. Foi muito bom o nosso papo. Acredito que as pessoas aí de casa conseguiram entender um pouquinho mais saúde mental, abrir um pouco sua cabeça. Mas antes da gente finalizar, queria aí que você desse uma última mensagem. O que que você acha que as pessoas podem fazer para melhorar a vida delas? Um resumão aí do que a gente conversou, só para Só um resumo, né, porque acho que foi falado foi falado tudo. muita Foi coisa, eu acho que a falado gente muita falou coisa, é bastante. difícil até fazer um resumo. Mas é isso, melhorar os gestores melhorarem o ambiente de trabalho, tornar ele trabalho mais saudável, para que o funcionário fique mais feliz, produza mais eficiência. O funcionário trazer os seus problemas, não ter vergonha, não ter medo de falar, não ter medo de falar que eu estou
tô triste. Eu tô Sim. triste. Hoje eu tô triste. Me bateu uma tristeza de uns tempos pra cá. Eu não sei o que que tá acontecendo. A se abrir, não ter medo, não ter vergonha, e procurar os profissionais responsáveis. Eu acredito que as empresas agora vão começar a colocar pessoas próximas, procurar os canais que vão ser abertos, Sim. falar com as pessoas. É muito importante. Eu sei que é difícil, não vai ser fácil desde o começo, mas aos poucos nós vamos melhorar a situação, nós vamos ver pessoas mais felizes, nós vamos ver a produtividade aumentando, a pessoa produzindo mais, ela vai estar mais feliz, ela vai conseguir levar para sua casa, vamos ver filhos mais felizes, mulheres mais felizes, e vai ser, eu acho que vai ser muito bom. Eu estou muito feliz com essa mudança, né? Sim. Eu sei que vai ser a longo prazo, não é uma coisa de uma hora para outra, mas a gente vai plantando a sementinha e um belo dia certeza. nasce uma bela Se árvore. não começar a mudança, a gente nunca vai ver nada, né? Nunca vai ver nada. E aí a engrenagem vai funcionar direitinho e vai ser bom, vai ser Também bom, se Deus acho. quiser. Eu agradeço muito, Foi muito bom doutora mesmo. Francine, eu agradeço muito o convite, eu fiquei muito feliz de vir aqui e poder passar alguma informação minha, são mais assim, experiência de vida também, né, Sim. porque afinal de contas, Mas o que a idade traz é isso, né, experiência de exatamente. Só que vida a e experiência vem com muita substrato, muita coisa boa, muita e eu acho que a coisa conversa foi boa, muito produtiva, que bom. e eu espero mesmo que quem tenha ouvido a gente tenha adquirido um pouquinho mais de conhecimento, tenha se sentido mais aberto a falar sobre saúde mental, parar de ser um tabu, isso não é para ficar mais como um tabu. Vamos seguir em frente, falar sobre nossos sentimentos e vamos melhorar o dia a dia de trabalho de todo mundo. Seja você gestor, seja você funcionário, seja você empresário. Nosso objetivo aqui é melhorar a saúde do trabalho de todo mundo, tá? E para você que gostou, já acompanha meu canal, clica para seguir a gente, já tem outros podcasts muito legais para você acompanhar e em breve teremos muitos novos para você seguir. Até a próxima. Tchau, tchau.